Queridos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nós faremos a leitura dos versos 27 até o verso de número 40. Lucas, capítulo 20, versos 27 a 40, assim nos diz a Escritura Sagrada. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, muito obrigado pela palavra, pelo precioso tempo de adoração que nós temos na tua presença. Agora clamamos para que o Senhor fale conosco por meio da exposição da Escritura e que eu, como instrumento do Senhor, seja a boca do Senhor, voz do Senhor ao coração dos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero pensar com você nesta manhã, neste texto que acabamos de ler, sobre o seguinte tema: quando a esperança vai além da morte. Quando a esperança vai além da morte. Esses dias eu me encontrei com um amigo pastor, fui para uma reunião, estava com mais 3 pastores, e nós estávamos falando sobre a nossa vida e conversando sobre emagrecimento, comida e assim por diante. E eu cheguei para ele e falei assim: rapaz, porque eu estou aí na meia-idade? Ele falou: quantos anos você tem? Eu falei: 48. Ele falou: você acha que você vai viver 90 anos? Você já passou, faz tempo da meia-idade, meu amigo. Você já, está caminhando já daqui para lá. Né? Eu falei: Jesus misericórdia. Aí você se assustou agora, né? Se você está mais velho que eu, você não é mais um homem de meia idade, não é mais uma mulher de meia idade. Agora, como diz o Salmo 90, aos 70 anos, quando muito, 80 é câncer enfado. E olha lá se Deus lhe der graça. Percebe, querido? Você percebeu a sua reação quando eu disse isso tudo aqui? Falou assim: o negócio está ruim pro meu lado, hein?
Está chegando. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa geração, ela fala pouco sobre morte. Só que pensa muito nela. A gente não fala sobre morte, mas pensa sobre ela. E aí, quando a gente olha para os avanços da medicina, avanços que prolongam a nossa vida, que aumentam a nossa expectativa de vida, e aí nós temos a tecnologia que oferece inúmeras distrações, e a gente vai achando que nós podemos ter mais tempo, que nós podemos prolongar os nossos dias e assim por diante. Todos nós caminhamos para algo que é claro, direto e que vai acontecer com todos nós. Nós caminhamos para o final da vida. Você caminha, eu caminho. Alguns talvez estejam mais longe, outros talvez estejam mais perto. O fato é que nós vamos morrer. Ué, pastor, o senhor acabou de falar para as crianças que a gente não vai morrer? Como é que fica esse negócio? E é interessante que talvez a gente evite refletir sobre a morte ou sobre o que acontecerá conosco. Especialmente algumas pessoas, elas não querem conversar sobre esse assunto porque têm medo. Ficam angustiadas. Até que uma enfermidade chegue, até que um acidente aconteça, até que você perca alguém querido, e aí você começa a pensar e lembrar que você é frágil, que a sua vida é um sopro. E o medo da morte produz inúmeras consequências. Inúmeras consequências. Muitos vão viver escravizados pela ansiedade, tentando controlar o futuro que não podem controlar. Ontem eu estive com o nosso querido irmão diácono Paulo Beda no seu aniversário, visitando ele ontem à tarde, a Vanessa e a dona Valquíria estava lá, e nós conversávamos sobre o que o Paulo está enfrentando agora. E o Paulo dizia que um mês antes dele ir ao hospital, ele passou mal. E ele foi no hospital e fez uma bateria de exames. Mas não fizeram um exame onde deveria fazer. E não pegaram nada. A Vanessa, não contente, falou, vamos em outro hospital. E fomos em outro hospital. Nada. Viajaram, eles foram de férias para a China. E lá o Paulo começa a passar mal. E ele falou assim, meu Deus, pastor, imagina se eu tenho que ser internado na China. O trabalho que ia dar eu conversar com os chineses e falar onde eu estava sentindo dor. E aí, e se isso, e se aquilo? E aí a Vanessa até disse assim, ainda bem que a gente estava aqui. E aí o Paulo, a certa altura, vira e diz assim, pastor, a gente pode tentar, mas se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu tivesse feito um exame e tal, é fato, irmãos, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que fazer exames, nós temos que constantemente ir ao médico, mas isso não dá garantia nenhuma a você que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Porque vai acontecer no momento que Deus quer, na hora que Ele quer. E vai ser do jeito dele, não do meu. Então, você tentar controlar o seu futuro é impossível. É impossível você fazer isso. Controlar as situações. Muitas pessoas investem todas as energias que têm para construir uma vida confortável.
para ter uma boa situação financeira, para ter uma reserva financeira, para ter a sua casa, os seus bens, para garantir o seu futuro. Não, eu vou trabalhar aqui bastante, porque lá na frente esse país que a gente vive é terrível, a saúde é caríssima, e aí eu tenho que ter dinheiro, e a aposentadoria vai ser só para pagar os remédios. E aí você trabalha, como se ter uma vida confortável fosse a única realidade. Há aqueles que, diante do luto, quando perdem alguém, concluem que a morte ela tem a última palavra. Acabou. Isso aqui, a vida é isso aqui. Ó. Morreu, acabou, não tem mais nada e já era. Meus irmãos, essas questões, essas perguntas acompanham a humanidade desde a queda. Desde quando o homem se rebelou contra Deus, isso acompanha a realidade da nossa vida. E sempre vai ser levantado perguntas como essa. Existe vida depois da morte? Será que existe mesmo? Será que a gente pode ter esperança diante de um túmulo? E é exatamente nesse contexto que Lucas registra mais um confronto entre Jesus e os líderes religiosos. Só que dessa vez, quem se aproxima não são os fariseus. É um outro grupo, chamado de saduceus. Eles não estão interessados em aprender nada. Parecem ávidos por aprender, mas o fato é que eles não estão interessados nisso. O objetivo deles é desacreditar Jesus diante do povo. Para isso, eles apresentam uma situação que quando eu li aqui eu percebi alguns de vocês entendendo, meu Deus, que situação absurda. E é absurda mesmo. Que envolve uma mulher que, segundo a lei do levirato, lá no Pentateuco mostra que se uma pessoa morresse e não deixasse herdeiros, o irmão tomaria aquela mulher como esposa para que suscitasse herdeiros. Então, eles dão um exemplo de uma mulher que casou 7 vezes. 7 vezes. Eram 7 irmãos e todos morreram. Essa era uma viúva difícil, né? Matou 7 homens. Depois ela morreu. Imagina casar 7 vezes e os 7 morrerem. Eu conheço um pastor aí que casou 4 e está viúvo, né? E está querendo casar de novo. Eu falei, doida da mulher que vai casar com ele. 7 vezes. E aí eles perguntaram, casou 7 vezes Jesus, na ressurreição, de qual deles ela vai ser esposa? Olha só a intenção desses saduceus. A intenção era o quê? Ridicularizar a doutrina da ressurreição. Mas Jesus, como ele lê os corações, ele sabe o que vai na nossa mente, ele transforma aquela armadilha numa das mais belas exposições da esperança cristã. Ele mostra que o problema dos saduceus não era apenas uma interpretação equivocada do texto, mas algo muito mais profundo. O fato é que eles não conheciam verdadeiramente as Escrituras. E nem o Deus das Escrituras. Jesus não apenas defende a ressurreição, mas ele revela que toda a esperança do crente, daquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, repousa no caráter do próprio Deus. E para você que tem Jesus no seu coração, queridos, essa é uma promessa preciosa. E você vai entender o tema dessa mensagem profundamente. Por quê? Porque quando a esperança vai além da morte, isso é algo muito precioso para aquele que tem Jesus, porque ele sabe que a morte nunca é o final de todas as coisas. A morte não é o capítulo final da história.
Veja, Jesus resolutamente decide ir para Jerusalém. Ele vai para morrer. Ele sabia que ele ia morrer lá. Desde o capítulo 9 nós temos visto isso. Nós estamos aqui no capítulo 20 já. Depois de ele entrar triunfalmente em Jerusalém, dele purificar o templo, de responder os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os herodianos, Jesus agora enfrenta um novo grupo, esses saduceus. Saduceus, e é interessante que Lucas faz questão de identificá-los logo no início, chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. No verso 27 ele declara isso. Os saduceus, eles formavam a elite sacerdotal de Israel. Eles eram influentes politicamente, próximos do governo romano. Diferente dos fariseus, eles rejeitavam a doutrina da ressurreição, dos anjos e dos espíritos. Eles aceitavam apenas como autoritativos os 5 livros da lei de Moisés, o Pentateuco. E eles entendiam a religião de uma forma muito mais racionalista. Então, esperança de vida futura era para eles uma ideia sem fundamento. Por isso, eles apresentam esse caso esdrúxulo, extremo, dessa mulher que casou 7 vezes, baseado na lei do levirato, que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 25, dos versos 5 a 10. Mas o ponto aqui é que eles não queriam esclarecer uma dúvida sincera, mas eles queriam tornar a ressurreição a uma doutrina ridícula. Mas Jesus, ele revela a verdadeira ignorância, e que a verdadeira ignorância não está na doutrina da ressurreição, mas sim na incredulidade que reduzia Deus ao limite da própria razão deles. Tendo isso em mente, eu queria, em primeiro lugar, que você visse comigo, eu vou pedir para os meninos passarem o slide aí, por favor. Em primeiro lugar, a incredulidade, ela distorce tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. A incredulidade, ela distorce as Escrituras e o poder de Deus. A pergunta dos saduceus, ela parece inteligente. Eles recorrem à lei de Moisés, eles citam a lei corretamente, e eles ali estão citando a lei de forma correta sobre a legislação do casamento. Quando um homem morresse sem deixar descendentes, seu irmão deveria casar-se com a viúva para preservar o nome da família em Israel. Até aqui, nada de errado. Tudo correto. O problema começa quando eles transformam a legislação numa caricatura. Ou seja, uma mulher casa-se sucessivamente com 7 irmãos. Todos morrem. E por fim ela morre também. Aí eles perguntam, na ressurreição, de qual deles ela será esposa? E à primeira vista, parece uma pergunta sobre casamento. Mas essa pergunta, ela revela a incredulidade. Não é sobre casamento, é sobre incredulidade. Eles não acreditam na ressurreição e utilizam então as Escrituras para justificar a sua descrença. E é assim que a incredulidade costuma funcionar. Raramente as pessoas rejeitam por completo a palavra de Deus, mas selecionam aquilo que desejam aceitar e se submetem apenas à revelação divina, aos limites da sua própria razão. Os saduceus, eles estavam lendo Moisés através das lentes da incredulidade, não de uma perspectiva da fé. Por isso, eles chegaram a conclusões equivocadas. Nos relatos paralelos nos evangelhos, nós temos, nos 4 evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, Marcos foi o primeiro a ser escrito, depois Mateus e depois Lucas. E aí nós temos o evangelho de João, que é diferente desses 3 evangelhos. Mas lá no evangelho
de Mateus, no capítulo 22, verso 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então aqui o erro ele era duplo, porque eles não conheciam verdadeiramente as Escrituras, embora memorizassem textos, mas eles não compreendiam a mensagem central da Escritura. E não só isso, eles não conheciam o poder de Deus, imaginando que a vida futura era apenas uma continuação dessa vida. E esse continua sendo um dos maiores problemas da incredulidade. Sempre que nós aceitamos apenas aquilo que nós conseguimos explicar, nós deixamos de adorar a Deus, o Deus das Escrituras, para adorar uma espécie de versão reduzida desse Deus. Seja diante de um diagnóstico difícil, seja ao imaginar que certa pessoa jamais será alcançada por Jesus, ou que certo pecado nunca será vencido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda incredulidade nasce de uma visão pequena de Deus. Toda incredulidade nasce de uma visão pequena de Deus. Não começa com falta de informações, mas em um coração que deixou de contemplar a grandeza, a majestade, a glória de Deus. João Calvino, ele escreve: a incredulidade fecha a porta ao poder de Deus, porque mede a sua ação pela capacidade da razão humana. Quando ele comenta esse texto de Mateus capítulo 22, verso 29. Os saduceus, eles não estavam limitando a doutrina da ressurreição. Estavam limitando o próprio Deus. A fé cristã, ela nunca foi irracional. Mas ela descansa no caráter daquele que é infinitamente sábio e poderoso. E essa verdade, meus irmãos, ela confronta a nossa geração e confronta-nos porque nós somos cercados por uma mentalidade que só acredita naquilo que pode ser medido, naquilo que pode ser provado e naquilo que nós controlamos. Sem perceber, nós trazemos essa lógica para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa caminhada cristã. Aí o que acontece com você? Você confunde silêncio com ausência. Deus não está falando. Deus está ausente. Você confunde demora com abandono. Aí você confunde sofrimento com derrota. Mas o problema, meu irmão, raramente está na falta do poder de Deus. Não é o poder de Deus. É aquilo que é natural a mim e a você. Angústia, ansiedade, pequena fé, incredulidade. Porque nós reduzimos a pessoa de Deus naquilo que compreendemos. E a pergunta que eu faço a você é: será que você não tem interpretado a sua vida pela grandeza? Você tem interpretado a sua vida pela grandeza de Deus? Ou pelas limitações das suas circunstâncias? Será que eu tenho interpretado a minha vida pela grandeza de Deus ou pelas limitações das minhas próprias circunstâncias? E aí, querido, deixa eu dizer algo para você. O discípulo de Jesus, ele aprende a submeter a sua razão, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus desejos, os seus anseios à revelação de Deus. Sabendo que ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Por mais que eu tente, por mais que eu estude, por mais que eu me aprofunde profundamente para investigar quem Deus é, a minha compreensão jamais compreenderá a infinitude, a grandeza, a majestade e o poder de Deus. Ele sempre será maior das conclusões que eu chegar. Portanto,
essa incredulidade distorce tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Mas em segundo lugar, a ressurreição inaugura uma realidade completamente nova. Nos versos 34 a 36, agora nós vemos o Senhor Jesus trazendo novos elementos. Depois de expor os erros dos saduceus, Jesus agora começa a direcionar e corrigir a maneira como eles compreendiam a vida futura. O problema deles não era apenas negar a ressurreição, mas imaginar que se ela existisse, seria apenas uma espécie de continuação da vida. É isso que eles imaginavam. Então, se eu casei 7 vezes, eu vou ser marido de quem? A mulher vai ser esposa de quem? E o problema deles não era apenas negar a ressurreição, mas imaginar que se ela existisse, seria apenas essa continuação. Então isso era uma falsa premissa que sustentava toda a armadilha deles. E aí, por isso Jesus responde, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus ele não responde diretamente à pergunta sobre a mulher, mas ele faz o que aqui? Ele começa a corrigir a visão de mundo dos saduceus, que pensavam que a eternidade era apenas uma reprodução da realidade atual que nós vivemos. A ressurreição, ao contrário, inaugura uma ordem completamente nova. A distinção bíblica entre os filhos deste século e os filhos da era vindoura, é isso que nós vemos aqui claramente, né? Quando ele diz sobre os filhos deste mundo e os filhos da era vindoura, marca essa distinção. Nós vivemos neste século, nós vivemos aqui e agora, deste lado de cada eternidade, marcados pelo pecado. E nós esperamos uma era vindoura, lá de lá da eternidade, inaugurado plenamente quando nós estaremos na consumação. Então, aqui o que acontece? O nosso corpo ainda envelhece. E vai continuar envelhecendo. Ainda nós vamos sepultar pessoas que nós amamos. Mas essa realidade não será permanente. Pois existe uma espécie de nova criação prometida por Deus, um novo tempo. E essa afirmação que Jesus faz aqui, não se casam e não se dão em casamento, costuma causar uma certa estranheza, como se diminuísse o valor do casamento. Mas acontece ao contrário aqui, queridos, porque Jesus ele mostra que a sua finalidade será sempre cumprida, a finalidade do casamento. Desde Gênesis, o casamento ele possuía propósitos como companheirismo, multiplicação, preservação da família da aliança, todos pertencentes à presente criação, que na nova criação deixarão de existir junto com a morte, com a solidão, com a separação. E Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, o que ele diz? Ele fala que o casamento, ele reflete a relação entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, quando estivermos definitivamente com ele, o símbolo do casamento de Cristo e a igreja deixará de ser um símbolo, mas será uma realidade, tomará lugar da realidade. Então Jesus ele não está diminuindo o casamento, mas ele revela o que? A consumação. E o que é mais relevante aqui é, pois não podem mais morrer, diz o texto. Nós vivemos num mundo onde tudo é afetado pela morte. Tudo. Se você comprar alguns legumes, algumas frutas, algumas verduras e deixar em casa,
e não usá-las, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai apodrecer. Então a nossa vida ela é marcada por isso. É marcada por despedidas, é marcada pelo hospital. E todo cemitério existe por causa disso. Mas Jesus afirma que existe uma realidade onde a morte não terá mais poder nem domínio. A morte, que desde Gênesis capítulo 3 domina a experiência humana, será finalmente vencida. Não apenas para viver para sempre, mas para viver plenamente, sem doença, sem decadência, sem angústia, sem ansiedade, sem separação, sem dor, sem sofrimento. É o que o apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Então, meu amado, a esperança cristã nunca foi simplesmente ir para o céu. Não, eu vou na igreja porque eu preciso ir para o céu. Não, querido. É a nova criação, é a nova Jerusalém que descerá do céu, é a ressurreição do corpo, é a vida eterna, é a vida plena, é a vida na presença de Jesus, é a vida adorando a Jesus, é a vida glorificando ao Senhor. Essa é a esperança cristã, estarmos na presença do Pai por toda a eternidade. Não é só um seguro contra o inferno. E Jesus acrescenta. Olha só, isso é interessante. Porque são iguais aos anjos. São iguais aos anjos. E esse texto já foi muito mal interpretado. Ele não diz que nós nos tornaremos anjos. E o ponto de comparação aqui é a condição, não a natureza. Perceba, assim como os anjos não morrem e vivem continuamente diante de Deus, também aqueles que ressuscitarem, os ressuscitados, viverão eternamente em sua presença. A morte terá sido definitivamente vencida. E Jesus termina, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Querido, a nossa identidade futura estará marcada pela obra redentora de Deus. Hoje, agora, aqui, ainda nós lutamos contra a velha natureza. Naquele dia, seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. A ressurreição não muda a nossa condição física. Ela completa a nossa redenção. Jesus, ele não fala de eternidade apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para transformar a maneira como eu vivo aqui e agora. E quanto menor a visão da eternidade, querido, que você tiver, quanto menor a visão de Deus que você tiver, maior será o seu apego pelas coisas passageiras. As coisas que não satisfazem plenamente o seu coração. Aí nós vamos querer acumular, nós vamos querer competir, nós vamos viver ansiosos, nós vamos viver angustiados, nós vamos nos inundar no sofrimento. Por quê? Porque a nossa visão da eternidade é pequena. Porque a nossa visão de Deus é pequena. Isso influencia a maneira como você vive aqui agora. Por isso o medo de morrer. Por isso você não quer falar sobre a morte, mas você pensa nisso. Nós temos medo disso. Só que quando nós entendemos a grandeza, a majestade, a glória de quem Deus é, mesmo que a nossa razão não consiga contemplar isso na sua plenitude, mas do pouquinho que a gente consegue perceber, você vai dizer assim: eu quero viver na tua presença por toda a eternidade. Eu quero estar contigo porque o Senhor é o Deus. Para quem eu vou, para onde eu vou, eu quero estar na tua presença.
porque o Senhor é o meu Deus. E aí você vai fazer e vai declarar, como eu, algumas semanas atrás, aqui trouxe o exemplo do pastor norte-americano John Piper, que ele diz assim, há uma coisa boa ao chegar aos 80 anos de vida. É olhar para trás e perceber que por 8 décadas eu vivo na presença de Deus. E o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guiado, o Senhor tem sido o provedor da minha vida todos os dias. E o outro lado disso é que eu estou pertinho de encontrar com Ele. Querido, eu não esqueço o dia que sentamos, eu, minha esposa e meu sogro, quando ele descobriu que tinha um câncer terminal. E 20 dias depois, o Senhor levou ele. A Juliana chegou para ele e falou assim, pai, e agora? Como será? Ele falou assim, agora eu vou me encontrar com o meu Salvador. Agora eu vou encontrar com o amado da minha alma, aquele que eu desejei estar na presença dele por toda a minha vida. Percebe como isso muda o que você faz aqui e agora? Então, quando nós contemplamos aquilo que Deus prometeu, nós passamos a enxergar a vida como algo muito mais valoroso, muito mais precioso, porque nós estamos agora aqui nos preparando para o evento mais importante de toda a nossa criação e existência. Foi isso que levou os cristãos do primeiro século a enfrentar as perseguições com esperança, sabendo que a morte não teria a palavra final. Esse é o ponto, querido. A morte jamais terá a palavra final. Citando João Calvino novamente, quando ele escreve nas Institutas da Religião Cristã, ele diz assim, a esperança da ressurreição deve elevar os nossos pensamentos acima do mundo presente, para que o suportemos com paciência todas as aflições desta vida. Nossa esperança, ela não consiste em escapar do mundo, mas na renovação completa dele pela obra da redenção de Cristo Jesus. O pastor Paul David Tripp, quando ele fala sobre eternidade, e esse termo, quando eu uso aqui, desse lado de cada eternidade, do lado de lá da eternidade, é ele que usa isso. Ele diz assim, quando a eternidade governa seu coração, você deixa de exigir que esta vida lhe ofereça aquilo que somente a vida futura poderá dar a você. Você percebe, querido? A maneira como Deus nos chama para interpretar a nossa vida? Os saduceus queriam interpretar a eternidade pelas categorias desta vida. Jesus nos convida a fazer isso totalmente contrário. Nós vivemos numa cultura obcecada pelo presente. Nós queremos resolver tudo agora. Nós queremos tudo de forma imediata. A gente quer felicidade imediata. Nós queremos eliminar toda a dor. E sabe, queridos, trabalhando com pessoas já há mais de 20 anos, eu tenho percebido que a busca do ser humano é por duas coisas. É por prazer e para fugir da dor. Você quer ter felicidade e não quer sofrer. Pois bem, você nunca vai encontrar felicidade nas coisas desse mundo. E vou te dizer mais, você vai sofrer. Pode ter certeza. Agora, qual a esperança? Nós temos felicidade plena em Cristo. Não nas coisas deste mundo. Porque Deus colocou a eternidade no meu coração e no seu coração. E porque Ele coloca a eternidade no nosso coração, nós podemos ter alegria, e a alegria verdadeira, porque Jesus veio para preencher o vazio do nosso coração. Então a pergunta que você deve fazer a você mesmo é, será que eu estou construindo a minha vida para este século, para este mundo, para o aqui e agora? Ou para um reino que jamais terá fim? Pensa nisso, irmão. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está vivendo do jeito que você vive? Quando você entende que você trabalha aqui e agora, vivendo firmado a sua vida na graça, na misericórdia do Senhor,
Essa esperança transformará a sua maneira de enfrentar o sofrimento, de enfrentar a enfermidade, o luto, o peso do envelhecimento, o medo da morte. A brincadeira do meu colega mexeu comigo. Eu vou fazer daqui 2 anos, né? 50 anos. Então, ou seja, se eu morrer com uns 80, eu tenho 32 anos. Meu Deus do céu, passa assim, eu já vivi 32 anos. Então eu vou morrer logo. Aí se eu começo a olhar assim, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou ver meus netos? Será que eu vou ter neto? Será que eu vou ver meus filhos casarem? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será que isso? Será que aquilo? Não sei. Simplesmente eu posso dizer para você, não sei. Porque eu não controlo essas coisas. Você não controla isso. Agora, uma coisa eu tenho convicção e certeza. Eu estarei na presença do meu Deus por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que Ele fez na minha vida. Ele transformou meu coração. Ele transformou o seu coração? Jesus olha para você e diz, não podem mais morrer, porque eu transformei a vida dele. Essa promessa ainda não se cumpriu completamente, mas já está garantida pela ressurreição de Cristo. Se eu morrer agora, estarei com Cristo. E no último dia, os mortos ressuscitarão primeiro, diz a Escritura. Por isso, o cristão ele pode chorar, mas nunca como alguém que não tem esperança. Porque existe um dia em que toda lágrima será enxugada e a morte morrerá. E por último, em terceiro lugar, a nossa esperança está no Deus que vence a morte. Depois de corrigir a visão equivocada dos saduceus, Jesus, ele dá o passo decisivo. Ele prova que a ressurreição está presente desde os livros de Moisés. Porque os saduceus acreditavam somente no livro de Moisés. E aí ele mostra essa autoridade. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que já haviam morrido ali naquele momento. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Os saduceus usaram Moisés para negar a ressurreição, Jesus usa o mesmo Moisés para afirmá-la. E note que Jesus não começa falando sobre patriarcas, ele começa falando sobre Deus. Ele diz assim, que Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, nossa esperança repousa sobre quem Deus é. E na sarça ardente, séculos depois da morte de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus declara, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele não diz, ele não fala eu fui, ele diz eu sou, eu sou. O verbo aqui está no presente. Embora mortos fisicamente, os patriarcas continuavam vivos diante de Deus. A aliança feita com eles não havia sido interrompida pela morte, pois Deus nunca fez aliança com pessoas destinadas ao desaparecimento definitivo. O Deus da aliança, ele preserva o seu povo para sempre. E essa verdade percorre toda a Escritura. Deus, ele prometeu a Abraão a descendência, a terra e bênção eterna. Abraão morreu sem ver o cumprimento completo. Humanamente falando, essa promessa para ele talvez não tenha se cumprido, mas isso não interrompeu o plano de Deus e o plano se cumpriu. Ele nunca interrompe os propósitos que ele tem. O Senhor, ele marca essa transição. E aí quando nós olhamos lá para o livro de Hebreus, Hebreus afirma que Abraão aguardava. Diz lá no capítulo 11, verso 10, a cidade que tem fundamentos. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A sua esperança apontava para a nova criação.
para o novo tempo com o Senhor. Assim como a nossa não termina num túmulo, porque a fidelidade do Senhor é muito maior do que isso. E Jesus, então, ele conclui: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Uma das declarações mais consoladoras do Evangelho. Ele não diz apenas que Deus dá a vida, mas que Deus é Deus dos vivos. A vida pertence ao seu caráter, a quem Ele é. E essa verdade, meus irmãos, prepara o restante de todo o Evangelho. Poucos dias depois, o que vai acontecer com Jesus, que nós vamos ver na sequência? Ele vai morrer. Ele vai ser sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. Não apenas anunciando a vitória sobre a morte, mas consumando a vitória sobre a morte. E como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança, não repousa em uma ideia. Repousa no Salvador vivo. Se Cristo tivesse permanecido morto, a esperança cristã teria terminado. Mas porque ele vive, todos nós viveremos. Foi isso que declarou Marta, que ele declarou a Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A minha segurança, a sua segurança, a nossa segurança não depende da nossa força, da nossa fé, mas depende da obra redentora de Cristo e da vitória de Cristo sobre a morte. Que entrou na morte e saiu dela vencedor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Ela continua existindo, mas ela perdeu o seu poder definitivo. A última palavra pertence ao Cristo ressurreto. O crente, ele não ignora a dor, ele não finge que a morte não existe. Jesus, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. A morte, ela é dolorosa, porque ela é contrária à nossa natureza. Mas a Bíblia nos chama, ela não nos chama a insensibilidade, ela nos chama a esperança. Paulo escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Ele diz que os crentes não choram. Não é que eles não choram, mas que choram de maneira diferente. Porque nós temos esperança, sabendo que a morte não encerra a história. Que o corpo, mesmo desgastado, será glorificado. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: onde está a minha esperança? Onde você tem colocado a sua esperança, querido? Na sua saúde? Está tudo tranquilo? Está zerado? Meus exames metabólicos estão bons? Tal exame está assim, tal exame está assim. Ó, pastor, estou bem. É mesmo? Daqui a pouco pode acontecer uma coisa que você nem imagina. Está nisso? Está na sua reserva financeira? Está no emprego que você tem? Está na sua família? Essas coisas, queridos, são bênçãos de Deus. São coisas preciosas. Mas nenhuma delas pode sustentar ou vencer a morte. Somente Cristo fez isso. Talvez você esteja enfrentando um luto. Talvez você esteja enfrentando o medo da morte. Talvez a saudade de alguém que foi. E quem sabe isso ocupe grande espaço no seu coração. Lembre-se da palavra de Jesus. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. A morte, ela pode interromper a nossa peregrinação aqui e agora, mas nunca interromperá a nossa comunhão com Deus. Jamais. Porque a nossa esperança está naquele que vive para sempre. Deus, ele continua sendo o nosso Deus. Os saduceus saem daqui em silêncio. Porque eles descobriram que o problema nunca esteve na doutrina da ressurreição. Jesus mostra que o problema estava na incredulidade deles, na visão pequena de Deus. E esse continua sendo um desafio para nós hoje, a nossa visão pequena de Deus. Nós vivemos dias marcados por guerras, por enfermidades, por insegurança, por luto.
Todos nós carregamos lembranças de pessoas que amamos que partiram. Todos nós nos sentimos frágeis. Mas Jesus, ele convida você a olhar de maneira diferente. Ele convida você a olhar para ele. Por isso, a resposta que eu e você devemos ter é uma vida que glorifique ao Senhor. Que descanse nele. Porque Cristo vive. E porque ele vive, nós também viveremos. Que Deus abençoe você. Que Deus derrame graça sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.